Hoje é dia de analisar com vocês ao terceiro mini álbum de estúdio do aespa, denominado My World. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano. Demorou, mas finalmente chegou o tão esperado comeback do aespa. Eu tô bastante ansioso porque Girls já faz quase um ano que foi lançada. Se eu não me engano, faz uns 10 meses, 11 meses que foi lançada. Então a aespa ficou quase um ano sem fazer comeback, né? Então eu tô bem ansioso para saber qual vai ser a principal diferença desse projeto para o segundo mini álbum de estúdio do grupo. Então, se você é novo aqui no canal, não se quiser se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh. Muito legal esse riff de guitarra mais melódico. Os vocais das integrantes bem doce, né? A Winter um pouco tensa, né? Bastante alternativa a música. Visualmente falando, muito diferente já, né? De tudo que o aespa já fez, né? Geralmente a gente tá acostumado a ver esses visuais que são criados dentro de estúdio, né? Esses CGIs. Então é bem legal ver as integrantes agora em ambientes reais, né? Em ambiente com cores vívidas, nada muito processado e com efeito de estúdio, sabe? Legal. Parece que elas estão tipo numa república, sabe? Daqueles filmes americanos. Bastante surpreso porque, sonoramente falando, esse pop alternativo é diferente de tudo que o aespa fez desde o seu debut, né? Desde Black Mamba. Então, isso muda completamente o jogo para elas aqui, né? Apresentar um conceito visual novo e também sonoridades novas, sabe? Não é uma música super processada. Os instrumentos aqui são bastante minimalistas, o que justamente cria uma coesão com os vocais dela, sabe? Por transpassar esses vocais mais doces, né? Esses vocais não tão agressivos. Legal. Os sintetizadores, eles também estão mais minimalistas aqui, então isso é muito legal. Essa orquestra. Na segunda parte da música ficou muito legal, né? A música, aos poucos, foram se apresentando durante os versos novos elementos, né? Por exemplo,
A gente começou com esse riff de violão e guitarra bem legais, com uma melodia bem legal da música, e depois foi adicionado ali as batidas dos sintetizadores, né, para dar um pouco de ênfase, de força, né, para servir como uma base para a música. E agora, na segunda metade da música, a gente tem essa orquestra, né. Eu já ia travar na palavra orquestra novamente. Então, ficou um resultado incrível. Eu adorei a música. E também essa música serve como uma introdução pro álbum, né? A lírica dela já dá esse começo de narrativa para esse mini álbum que realmente agora iremos entrar no mundo do aespa, no mundo real delas. E é muito legal, porque a letra, ela conversa justamente com os visuais que realmente está sendo ambientada no mundo real, mas ao mesmo tempo, aqui a gente tem um pouco ainda desse mundo digital por conta da Naves, né? Nossa, que lindo. De longe, uma das melhores músicas do grupo. Agora sim, eu consigo ver identidade, eu consigo ver desenvolvimento de sonoridade. Muito legal, muito legal. E me parece que aqui também é um adeus a Naves, né? Parece que a gente vê muito sobre o mundo das teorias e o mundo da Naves, né? Pelos dois mini álbuns anteriores, e agora a gente realmente vai conhecer o aespa neste disco, né? De acordo com essa introdução. E aqui elas dizem que as portas estão abertas para a gente submergir por esse mundo, né? Isso que vamos fazer agora, indo para a próxima faixa, que é a title, denominada Spice. E além disso, eu gostei muito do resultado dessa fusão mais minimalistas de instrumentos que tivemos aqui. Deu um resultado super legal e com esse instrumental deu justamente uma ênfase para esses vocais mais doces das integrantes e harmonias incríveis, ficou muito lindo. Pareceu a trilha sonora de um filme aqui, então show de bola. Uh, Mano, olha esse sintetizador, que delícia. Esse conceito e essa estética mais universitária caiu muito bem nelas, ficou muito legal. Aham. Fiquei em choque por um instante. Caramba, elas realmente
estão entregando conceitos e sonoridades bastante refrescantes, justamente dando uma renovada na imagem que o grupo criou desde Black Mamba, não é mesmo? O que eu queria dizer é que a música, ela apresenta uma base muito forte de sintetizadores aqui, juntamente com essas batidas dinâmicas. Então isso é muito legal, porque a música, ela é dominada pelos sintetizadores, isso é nítido, e tem essa batida pulsante e animada que justamente cria um clima bastante contagiante para a música, desde o começo da música ela é contagiante, e essa atitude que as integrantes entregam aqui combina muito bem com o humor da música, né, porque Spice é nitidamente uma música que a gente tem o gênero do dance aqui, e aí e é isso, sabe, esses elementos, eles ajudam justamente a criar uma atmosfera de dança e energia na música, sabe, muito legal. E também o uso dos sintetizadores aqui, ele é feito de uma forma bastante experimental, criando uma textura e um som muito único. Por exemplo, eu vou até voltar aqui no começo, eu já vou voltar na parte que eu tô aqui. Por exemplo, no início da música, aqui ó, olha isso, esse som é muito único. Vocês já ouviram algo assim, sabe? Porque é um som muito único, justamente porque é um som experimental. Então, a gente pode ouvir algo que soe parecido, mas da mesma forma, não. Muito legal. Cara, elas são lindas. Cara, a Karina loira. E eu li um negócio que, assim, eu li uma notícia que a Karina tinha pintado, ela tinha, eu esqueci o nome da palavra quando muda pro loiro, descolorido o cabelo, só que como o comeback do Ice Papo foi adiado, ela voltou a ser morena e depois descoloriu de novo. Tipo assim, mano, essas minas vão ficar careca alguma hora, sabe? O Um destaque pra essa música no refrão é realmente a Winter, né. Ela brilha aqui com seus vocais no refrão, e eu não sei porquê, por ter um pouco desse eletropop aqui na música dominante, me lembra um pouco de Girl Generation. O refrão me lembra um pouco Girl Generation. A Gisele tá toda morena também, ficou linda. Ah não, o cabelo dela tá um roxo, né. Pá. Elas são muito visuais, né, e isso é algo que a gente não pode negar, o aespa é um grupo muito visual. Uh, esse refrão. Agora quem assumiu o refrão foi a Nining. Uh, pô, essa virada aqui dos sintetizadores. A cada compasso na música, agora dessa parte, eles, pesam mais os sintetizadores. Muito legal. Hã. Hum.
Uh, Yeah, I'm too spicy for your heart. Yeah, I'm too spicy for your heart. 마침내 번져온 cara, eu tô muito chocado, na moral. Mano, essa música é muito boa, cara. Yeah, I'm too spicy for your heart. I'm too spicy, I'm too spicy for you. E tem todo. Lembra. Esse estético visual lembra muito os anos 2000, sabe? Essa parte, por exemplo, lembra Meninas Malvadas. Essa estética universitária como um todo, né? Dos anos 2000. Muito legal. Caramba. Tô muito surpreso com esse comeback, assim. Superou minhas expectativas. Sinceramente. A letra de Spice, ela tem duplo sentido. O primeiro é justamente as integrantes se empoderando aqui, não é mesmo? E o segundo é essa lírica mais amorosa, só que, assim, elas estão fazendo a pessoa de gato e sapato, no caso, a pessoa que tá interessada nelas, porque ao mesmo tempo que elas falam que pra pessoa ficar longe e, assim, ó, ir embora porque elas são muito picantes e malvadas pra essa pessoa, ao mesmo tempo elas puxam a pessoa de volta falando que quer que a pessoa seja delas, sabe. Então, é bem o que acontece nesses contextos universitários em que a galera não quer uma hora ficar com outra, mas depois quer, sabe. Essas indecisões e reviravoltas. E, falando em português brasileiro, aquele famoso cu doce, não é mesmo? Sabe que uma hora quer ficar com a pessoa, outra hora não quer. Ou tem medo de machucar a pessoa, enfim, não é mesmo? Mais um problema real que todos nós vivemos ou vão viver alguma vez, né? Aquela pessoa que se faz muito, no caso aqui é o Expa, não é mesmo? Mas estão certas elas mesmo, porque tem que curtir a vida mesmo, não é mesmo? E é isso. Como eu disse, é uma faixa que superou todas as minhas expectativas como um todo. Esse disco a gente só escutou 2 músicas, mas num completo eu já totalmente surpreso e já tenho várias considerações a falar sobre esse projeto e como esse mini álbum finalmente tá mostrando a identidade real do Expa e das integrantes. Uh, olha, 넘칠 만큼 pour é, 위저 짙어지도록 특별한 já 맛을 temos a presença 더한 desses 맛을 sintetizadores 더한 이미 industriais aqui. run 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 길이 길이 run run 이미는 빠져들어 점점 like 향기는 퍼져가다 붉어지는 your lips 사이 Caramba, ó, a atitude e o poder que essa música transmite. E o som industrial é um som experimental também, então cria uma atmosfera muito única pra música. Essa é a faixa que mais se aproxima, por exemplo, da sonoridade do segundo mini álbum, por exemplo, do Girls e até mesmo do Savage, né. Só que aqui a música não tá sendo, a produção dela não é muito processada, ou seja, não tem muitos elementos iguais às músicas desses mini álbuns anteriores que eu citei agora. Oh. E a dualidade lírica aqui, né? Elas já falaram na música anterior que elas são spice, mas agora tem um duplo sentido aqui no refrão, né? Agora elas são salgadas e doces e, ó, viu? Talvez elas tenham ficado, né, continuando a narrativa com essa pessoa, ou nem tenham ficado com essa pessoa ainda, e a pessoa já se apaixonou por elas, pelo jeito delas e pela personalidade delas. Cara, a música é muito boa também.
Ei. Cara, what the fuck? Muito boa. Agora eles souberam justamente fazer uma ponderação nessa superprodução do aespa e entregar uma faixa boa, sabe? É uma faixa que tem elementos experimentais, só que esses elementos não são super produzidos, super processados aqui. Finalmente, cara, finalmente. E eu citei que tinha a presença dos sintetizadores industriais aqui na música. Os sintetizadores industriais, eles são instrumentos eletrônicos que criam um som mais complexo e intenso para a música, né? Eles são justamente projetados para criar um som mais agressivo e dissonante, como é no caso aqui de Salt and Sweet, que podemos perceber aqui na música, né? Que justamente esses sintetizadores industriais mais agressivos, eles combinam com um tom de voz mais agressivo e de atitude que as integrantes estão entregando aqui na música, né? E o que a gente pode perceber aqui na música também é que esse som industrial agressivo, ele é bastante dominante. Por exemplo, se a gente tira esse som industrial, a música perde toda a personalidade que é entregue. Então a gente tem aqui essa fusão. Então, quer dizer, essa fusão, né, ela cria esse gênero eletroindustrial, porque aqui a gente também tem influências da música eletrônica aqui. Então, muito legal, muito legal. Gostei demais, ficou muito bom essa fusão do som, sabe? É um som experimental característico do aespa, que o aespa, desde o primeiro mini álbum Savage, explora esses sons mais experimentais, só que de uma forma não exagerada, entende? Legal. E a gente tem um pouco de influência do dance aqui também. E uma coisa engraçada é que, de certa forma, essa pegada tecnológica do aespa, né, do Korongá e ademais, tá um pouco aqui ainda presente, porque, de certa forma, em todas as 3 músicas, a gente esteve indiretamente com coisas ligadas à tecnologia, sabe? Então isso é bem legal. Olha esse refrão. Tipo, o foco não é mais o mundo digital, mas ele ainda tá presente porque é o que faz parte das nossas vidas, né? Uma das minhas favoritas. Que isso? Mano, muito, mas muito legal. Eu tô completamente Esse mini álbum do aespa tá me surpreendendo de diversas formas aqui. Yeah. Uma referência a Friends. 난또 너를 두드리고 있어. Elas, visualmente falando, elas se inspiraram bastante ali na cultura americana, né? 반짝이는 수면 위를 매일 잔잔하게 일렁이는 사이 날 알 수 있는 너를 가만 보면
E parece que elas se fizeram de durona, mas elas se apaixonaram pela pessoa, né? Mesmo em Spice, elas estavam se fazendo de durona, mas no fim, elas se apaixonaram também, não é mesmo? É o que sempre acontece no caso, né? A gente tem medo de se jogar algo, mas sabe que no fundo a gente já tá envolvido. A gente tem. Aqui tem bastante influência do R&B. Um R&B mais urbano. A música tem um andamento bastante lento também. Ela não é nem tão rápida nem devagar. Então a gente pode definir aqui como um R&B bem de tempo. Legal. Que dá bastante ênfase pra melodia e pros vocais das integrantes. Dá pra sentir os nuances vocais mais doces, né? Legal. Elas cantam de uma forma bastante sonhadora aqui, né? Eu gostei da letra, né? Elas falam que ficam com sede quanto mais olham pra essa pessoa que elas gostam. Legal. Olha esse falseto. Uma ótima música pra transar. O beat da música é muito bom. Esse beat dos sintetizadores. Não é uma música assim com uma sonoridade inédita vindo do Expa, porque elas já exploraram músicas com esse tipo de sonoridade, mas é uma música que por si só entrega o seu charme único, né? Por conta justamente dos vocais das integrantes. Muito legal. Ai, ai. Esse álbum tá me surpreendendo. Esse começo, eu já ia falar, ué, será que é uma continuação de ICU? Porque lembra esse barulho, né? Esse som lembra hospital. Que monitora nossos batimentos cardíacos. Botar em HD. Todas as músicas estão utilizando essa experimentação dos sintetizadores, mas não de uma forma exagerada. Isso é muito legal, porque realmente cria um som único pro Expa. Isso, nota 10. Uma instrumentação mais minimalista aqui.
Uma música que também tem um andamento de tempo. 가상현실 속같이 누가 진짜 나인지 이제 뭐가 맞는지 몰라 you and me. Tell me what you Muito legal esse efeito que eles colocaram aqui na música, que fica bastante presença. É como se fosse um riff de um efeito eletrônico que é um som tecnológico aqui que é colocado, né? Por exemplo. Aí esse efeito justamente faz uma fusão com esse sintetizador. Legal. Música aqui tem um andamento mais meio de tempo mesmo. Ah, esse efeito justamente traz uma coesão com a letra da música, né? É uma música que tá me lembrando alguma coisa que eu não sei dizer, mas me lembra muito o mundo digital, sabe? E aqui na música, ela justamente usam o mundo digital como uma metáfora para se sentir desconectadas das pessoas ao seu redor, sabe? E então aqui elas anseiam por coisas reais em vez dessas imagens falsas e falsas morais das redes sociais, sabe? Legal. Porra, muito foda. Ó, é isso que eu falei. Nossa, o Winter brilhando nos vocais. Esse efeito mais distorcido, sabe? Muito legal. Eu não tô conseguindo reconhecer agora o que seria esse som. Mas ficou muito legal. Deu um charme único pra música. Esse álbum está me surpreendendo muito, cara. Muito. Ainda mais que não é um álbum que tem muita música agitada. Tem bastante música mid-tempo. E as únicas mais up-tempos mesmo é Spice, Salt and Sweet. Mas Thirsties e I Am Happy conseguiram manter a qualidade do álbum sonora. Sabe que o aespa não precisa de fazer músicas rápidas para fazer música boa, sabe? Para entregar música boa. É a versatilidade do aespa.
Gostei dos arranjos das músicas. Esses arranjos harmonizam com os vocais delas aqui. Saying goodbye now. 조명이 다가지고 어두운 밤이 와도 너에겐 난 Uma balada bastante suave e vibrante, né? Diminuindo um pouco o ritmo do álbum, né? Que ele tava bem forte. Pera aí que a minha bateria do computador. Música por fandom, né? O poder da música vai nos conectar. Uma balada bastante brilhante também, né? Tem essa guitarra suave, a produção, esses arranjos de cordas também. Ou entra essa bateria aqui. Nossa, eles dão uma ênfase, deram uma ênfase, tipo, com o passar dos versos, eles pesaram mais essa percussão pra dar uma ênfase e poder pra música, sabe? Olha isso. E agora eles botaram, meu Deus, muita coisa pra processar. E no final a gente teve, quando eu tava me referindo a arranjos de cordas antes, era justamente ao violão e tudo mais, e eles botaram mais corda ainda, botando violinos aqui no final pra encerrar de uma forma grandiosa. Tanto que eu, tipo, sem palavras, mano. Bom, Hold On Tight é uma trilha sonora do Tetris, porém eu não escutei ainda, e aí eu vou escutar aqui com vocês e depois eu dou minhas considerações finais sobre o disco, então vamos lá. Eles samplearam a música original do Tetris aqui. Meu Deus, olha esse grave. Olha esses sintetizadores aqui. Nossa, pior que a música combina muito com o conceito do Aespa, né? E elas estão cantando em inglês. Olha isso, cara. Cara, isso daria uma ótima title pra Aespa. Eu não sei nem o que falar. Caramba, tecnicamente falando, a música tá muito boa.
Fuck Your Life. Mano, que música é essa? Essa música precisa irritar. Hold On Tight é literalmente o aespa submergindo de cabeça pelo tecnopop. E além disso, a música, a melodia da música é super familiar porque é a melodia que foi utilizada para fazer o jogo do Tetris. Quem nunca jogou Tetris aqui, sabe? O legal dessa música é que ela tem um ritmo acelerado e tem o uso dessas batidas bastante fortes e repetitivas e um uso bastante intenso dos sintetizadores. Então isso é muito legal. E até em certos versos, ela até tem em certos versos, ela até tem um som um pouco minimalista e futurísticas. E a gente não tem muitas variações melódicas aqui também, sabe? E a gente tem também essa ênfase nessa construção e evolução da batida que podemos perceber ao decorrer dos versos, sabe? Então, muito legal, é uma ótima música que justamente prova que o aespa não precisa de batidas exageradas para fazer uma música boa, sabe? Não precisa de toda uma, uma mistura sonora para entregar uma música sólida. Então, legal. Em termos técnicos, esse é o álbum mais bem produzido do aespa. Ao contrário de algumas músicas anteriores, né, como sei lá, Girls, I Will Make You Cry e Yap Yap, a produção das músicas nesse mini álbum, ela não é exagerada. Parece que o grupo finalmente está encontrando a sua sonoridade e identidade sem recorrer a uma produção excessivamente processada. Na minha opinião, a SM ela imersou muito o grupo nesse lance de conceitos e teorias, sabe? A aespa foi muito imersa no SM Culture Universe desde o debut dela, sabe? E pra mim, o grupo em si, o grupo real, ele foi um pouco deixado de lado, e o que o grupo entregava era justamente para dar uma continuidade à narrativa que era contada na história do grupo, sabe? Nos conceitos do grupo. Então a gente tem muitas músicas que justamente fazem essas referências ao mundo conceitual do aespa. Só que a SM tem que se ligar que a gente não tá assistindo um filme também, sabe? A gente tem integrantes reais que vivem problemas reais, sabe? Eu gosto das teorias e conceitos, mas não tava me dando uma identidade nítida do grupo, sabe? Mas nesse álbum, finalmente eu consegui ver essa visão. Finalmente eles mudaram um pouco dessa direção e nos permitiram conhecer o mundo real do aespa. Eu acho que o conceito desse mini álbum como um todo é até esse, a gente conhecer o mundo real delas depois de, sei lá, quase 2 anos imersos nesse mundo da Naves, do Quarangá. E eu acredito que finalmente nesse terceiro mini álbum é entregue uma base sólida para o desenvolvimento sonoro do grupo. O disco ele recompõe um pouco dessa atitude que foi perdida um pouco no segundo mini álbum e ainda consegue apresentar algo novo, sabe? Um som único. É um feito incrível. Aqui eles realmente souberam explorar os sintetizadores de todas as formas em todas as músicas. E com isso cria uma coesão sonora do projeto todo, sabe? É, é um feito incrível, porque nesse sentido, eu destaco que foi uma excelente dosagem em cada música aqui, em cada B-side. Esse mini álbum tá com cara de álbum, sabe?
é um trabalho que tem a estrutura de um disco, então isso é muito legal. As ideias sonoras aqui, elas são distintamente mais frescas e melhor executada do que em Girls, sabe? Porque Girls juntou um monte de title antiga do Aespa e foi botada num projeto só, sabe? E a transição de estética e conceito do disco são muito boas. É o melhor mini álbum delas que não se destaca apenas pela lírica, mas também pela inovação que o grupo entrega aqui. Esse conceito mais limpo e estético, ele se encaixa perfeitamente na identidade do grupo como um todo, mas em cada integrante individualmente também, sem parecer forçado. Então, isso é um ponto super positivo. Aqui a gente tem justamente um Expa mais polido e autêntico, e isso me faz agora ficar mais animado porque elas vão entregar futuramente. Aqui tivemos o Expa explorando sons como pop, a gente teve eletro, industrial, tivemos techno-pop agora por conta de Hold on Time, tivemos baladas pop e músicas dance pop. Então o gênero dominante aqui foi justamente o pop, com ênfase ali na música eletrônica, industrial e dance. Então é muito legal porque realmente é um disco muito bom. É um disco muito bom do começo ao fim, sabe? Se eu tiver que destacar, assim, tecnicamente falando, os pontos mais altos, eu vou destacar I Am Unhappy, justamente por conta dos instrumentais da música que são muito bom. Salt and Sweet, né, por conta desse eletro industrial, essa presença dos sintetizadores industriais e Spice, né? Porque assim, a textura que os instrumentais criaram ali em Spice, junto com os vocais das integrantes, né? Ficou muito bom. A base ali dos sintetizadores ficou bastante forte, entregou uma faixa bastante concisa, sabe? Eu acredito que para muitas pessoas que gostam da forma como o, o Aespa experimentava mais bruscamente nos mini álbuns anteriores, podem estranhar, né? Eles podem estranhar esse trabalho por ter menos, por continuar essa exploração, só que de uma forma mais polida, né? A galera pode achar que é um projeto fraco, mas muito pelo contrário, é um dos melhores mini álbuns da Aespa. E é isso. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do mini álbum? Deixa aqui nos comentários. E agora que eu lembrei de mais uma faixa que eu quero destacar, que é Welcome to My World também, que entregou um pop alternativo ali pro Aespa também. Uma faixa, assim, uma das melhores que elas integraram. E Hold On Tight também é uma música muito boa, que eu tô completamente apaixonado já, tá bom? Então deixa aqui nos comentários qual foi a sua música favorita. Eu não tenho nenhuma música, assim, para destacar de forma negativa, porque eu gostei do trabalho como um todo, como eu disse, é um trabalho muito sólido e coeso. Então, do começo ao fim, é um disco legal para se escutar, sabe? Então, eu não tenho nada de ruim para falar, tecnicamente falando, desse projeto, ou alguma coisa que me incomodou aqui, sabe? Então é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e deixa aqui nos comentários a sua música favorita desse mini álbum. Então, muito obrigado e falou!